Confissões de Santo Agostinho, parte 21. Livro 10 mais 3. Primeira parte. Invoco-te, meu Deus, misericórdia minha, que me fizeste e não te esqueceste de mim, quando me esquecera de ti. Invoco-te em minha alma, que tu preparas a te receber pelo desejo que lhe inspiraste. Não me abandones, agora que te invoco, tu, que antes de eu te invocar te adiantaste e vieste ao meu encalço com chamados frequentes e multiformes, para que eu te ouvisse de longe e me virasse e te chamasse, tu que me chamavas. Sim, Senhor, revogaste todas as minhas faltas, para não me retribuir conforme minhas mãos, pelas quais me desfiz longe de ti e adiantaste todos os meus méritos para retribuí-los pelas tuas mãos, pelas quais me fizeste. Porque antes que eu fosse, tu eras, mas eu não era, para que tu me concedesses o ser, e todavia, eis, eu sou, graças à tua bondade anterior, a tudo aquilo que me fizeste e de que me fizeste. Não que tu precisaste de mim, ou que eu fosse um bem, de que tu tirasses proveito, meu Senhor e meu Deus. Como se eu pudesse te servir para que não tivesses o trabalho de agir, ou como se teu poder fosse menor, carecendo de meu obséquio, ou como se eu te cultuasse como se cultiva uma terra, de maneira que, sem meu culto, tu permanecerias inculto. Sou eu, ao contrário, quem precisa te servir e cultuar, para que tu me concedas ser bom, tu, de quem recebo o ser para ser bom. Porque é pela plenitude de tua bondade que tua criação veio à existência, para não faltar um bem que, embora nada te acrescentasse e não fosse gerado de ti como igual a ti, todavia podia ser feito por ti. De fato, o que mereceram de ti o céu e a terra que fizeste no princípio? Que o digam! O que mereceram de ti as naturezas espiritual e corporal que fizeste na tua sabedoria, de maneira que permaneceriam suspensas nela, inchadas e informe, cada uma no seu gênero espiritual ou corporal, vagando em uma falta de medidas e em uma dessemelhança distante de ti, o espiritual informe, porém, melhor que o corpo formado, se houvesse, e o corpo informe, melhor que o nada absoluto. E assim informes ficariam suspensas em tua palavra, se não fossem chamadas por volta à chamadas de volta à unidade e formadas pela mesma palavra e se tornassem, pelo único sumo bem, todas muito boas. Que mereceria de ti, até para serem informes, porque nem isso seriam, senão por ti? O que mereceu de ti a matéria corporal para ser pelo menos invisível e desordenada, porque nem isso seria, senão porque tu a fizestes. Justamente por isso, porque não era, não podia merecer ser. Ou o que mereceu de ti o esboço de criatura espiritual,
para pelo menos pairar tenebrosa, semelhante a um abismo, dessemelhante de ti, se a mesma palavra não a convertesse ao mesmo por quem feita foi e iluminada por ele, não se tornasse luz, ainda que não igual, porém conforme a forma que é igual a ti. Nota de rodapé. Essa passagem se baseia na posição entre o idêntico e o dessemelhante, o mesmo e a diferença, segundo um esquema platônico que remonta ao sofista. Conferir comentário literal ao Gênesis 1:9. Abre aspas. A matéria informe, tanto espiritual quanto material, não imitava a forma da palavra sempre unida ao Pai, pelo qual Deus diz tudo eternamente, enquanto dessemelhante dele, que suprema e primeiramente tendia ao nada por informidade, mas agora imita a forma da palavra sempre e imutavelmente unida ao Pai, por ter recebido a forma graças a uma conversão proporcional a seu gênero, tornando-se criatura acabada. Fecha aspas. Fim da nota de rodapé. Com efeito, como para um corpo ser não é o mesmo que ser belo, ou não poderia haver o deforme, assim, para um espírito criado, viver não é o mesmo que viver sabiamente, ou ele seria imutavelmente sábio. O bem dele é estar perto de ti, sempre, para que não venha perder por dispersão a luz que adquiriu por conversão, e não recair numa vida tenebrosa semelhante ao abismo. Com efeito, nós também, que quanto à alma somos criaturas espirituais, desviados de ti, nossa luz, outrora fomos trevas, e ainda penamos no que resta de nossa escuridão, até que sejamos a tua justiça em teu único Filho, como as montanhas de Deus, pois fomos teus julgamentos, como o grande abismo. Salmos 36:7. Quanto ao que disseste em tuas primeiras disposições, haja luz e houve luz. Entendo por isso ser incongruência à criatura espiritual, pois já havia certa vida que tu iluminarias. Mas, assim como não mereceu de ti ser vida, tal que pudesse ser iluminada, tampouco já sendo mereceu que tu a iluminasses. Com efeito, a informidade dela não te agradaria, se não se tornasse luz, não por existir, mas por contemplar a luz que ilumina e ficar junto dela, de maneira que deve à tua graça tanto o viver de qualquer forma, quanto o viver felizmente convertida, graças a uma mudança para melhor, para aquilo que não pode mudar, nem para melhor, nem para pior. E só tu és isso, porque só tu és simplesmente, não sendo diferente para ti viver e viver feliz, porque tu és a felicidade. Logo, o que te faltaria do bem que tu és para ti mesmo, ainda que fossem absolutamente nada ou permanecessem informes essas criaturas que não fizeste por necessidade, mas pela plenitude de tua bondade, representando-as e convertendo-as à forma, sem que tua felicidade carecesse delas para ser completa. Pois é por esses seres perfeitos que te desagrada a imperfeição delas, e por isso elas são aperfeiçoadas por ti e te agradam, não por seres imperfeito,
como se tu também te aperfeiçoasses pela perfeição delas. Com efeito, o teu bom espírito pairava sobre as águas. Não era carregado por elas, como se repousasse nelas. Quando é dito que teu espírito repousa nelas, quer dizer que ele as faz repousar nele. Mas tua vontade incorruptível e imutável, suficiente a si mesma, pairava sobre a vida que tu fizeste, para a qual viver não é o mesmo que viver feliz. Pois quando flutua em sua escuridão, também vive, e a qual resta se converter para aquele pelo qual foi feita, e viver mais e mais junto à fonte da vida, e ver a luz em sua luz, e se tornar perfeita, iluminada e feliz. Eis que a trindade que tu és, meu Deus, se manifesta a mim por enigma, pois tu, Pai, fizeste céu e terra no princípio de nossa sabedoria, que é tua sabedoria nascida de ti, igual a ti, coeterna, isto é, no teu Filho. E já falávamos muito do céu, e da terra invisível e desordenada, e do abismo tenebroso que remete à delinquência errática em que permaneceria o informe espiritual, se não se convertesse àquele do qual recebia a vida, qualquer que fosse, e não se tornasse pela iluminação uma vida formosa, e fosse o céu daquele céu que foi feito posteriormente entre água e água. Eu já encontrava o Pai na palavra de Deus, que fez isso, e o Filho na palavra princípio, no qual fez isso, e crendo como cria que meu Deus é trindade, a buscava em seus escritos sagrados, e eis, teu Espírito pairava sobre as águas. Eis a trindade, o meu Deus Pai e Filho e Espírito Santo, Criador do universo. Mas por que, ó luz verídica, aproximo de ti meu coração, para que não me ministre ensinamentos vazios, dissipa as trevas dele e dize, te imploro pela Mãe Caridade, te imploro, dize! Porque tua Escritura cita teu Espírito justamente nesse ponto. Após ter citado o céu do céu, e a terra invisível e desordenada, e a treva sobre o abismo. Talvez porque fosse necessário mencioná-los, para dizer que ele pairava. Não se poderia dizê-lo sem citar antes aquilo sobre o qual pudesse se entender que ele pairava. Com efeito, não pairava sobre o Pai ou sobre o Filho. E não seria adequado dizer que ele pairava se não pairasse sobre algo. Logo, era preciso dizer antes aquilo sobre o qual pairava, e em seguida ele, que não deveria ser mencionado de outra forma, senão dizendo que ele pairava. Mas por que então não deveria ser mencionado de outra forma, senão dizendo que ele pairava? Nisso a compreensão de quem pode acompanhe teu apóstolo, quando diz que tua caridade foi derrubada em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, teu apóstolo que ensina as realidades espirituais, que indica o caminho da caridade, que sobranceia a todos, que dobra os joelhos por nós diante de ti, para que conhecemos a ciência da caridade de Cristo, que se eleva acima de todas. Por isso, elevando-se desde o início, pairava sobre as águas. A quem falar? Como falar do peso da concupiscência que arrasta para o profundo abismo e da caridade que ergue pelo teu Espírito pairando sobre as águas? A quem falar?
como falar, pois não se trata de lugares onde submergimos e onde emergimos. Mas o que há de mais semelhante e ao mesmo tempo de mais dissemelhantes? São sentimentos, são amores, a impureza do nosso espírito que se derramou para baixo por amor dos afãs, e a santidade do teu que nos recolhe para cima pelo amor da serenidade, para que levantemos o coração para ti, onde teu espírito paira sobre as águas, e venhamos à quietação que está acima, quando nossa alma terá atravessado as águas que são sem substância. Nota de rodapé. Salmo 124, 123, 5. Vetus latina. No comentário a esse salmo, Agostinho explica que a água sem substância é o pecado. Fim da nota de rodapé. Derramaria-se o anjo, derramaria-se a alma humana e apontariam para o abismo de toda criatura espiritual nas tenebrosas profundezas. Se tu não dissesse desde o início, haja a luz, e a luz não houvesse, e cada inteligência obediente de tua caridade celeste não se unisse a ti, e repousasse em teu espírito que paira imutável sobre o mutável. Se não fosse assim, até o céu do céu seria em si mesmo um tenebroso abismo, mas agora é luz no Senhor. Com efeito, até essa inquietude miserável dos espíritos derramados, que manifestam suas trevas, espoliados da veste de tua luz, até isso te é suficiente para mostrar que fizeste grande a criatura racional, a qual não basta para alcançar uma quietude feliz, nada que seja menor que tu, nem ela mesma, portanto, se basta. Tu, de fato, nosso Deus, iluminará nossas trevas. De ti provém nossas vestes, e nossas trevas serão como meio-dia. Concede-te a mim, meu Deus, devolve-te a mim. Eis, amo, e se é pouco, amarei mais. Não posso saber a medida de que quanto falta ao meu amor para ser o bastante, para que minha vida corra aos teus abraços e não seja rejeitada, até se esconder no teu esconderijo, que é tua face. Só isso sei, que para mim é mal estar sem ti, não apenas fora de mim, mas também em mim mesmo, e que toda abundância que não seja meu Deus é para mim indigência. Por acaso o Pai ou o Filho não pairavam sobre as águas? Se for como um corpo num lugar, nem Espírito Santo. Mas se for pela iminência da divindade mutável sobre todo mutável, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo pairavam sobre as águas. Por que então isso é dito apenas do Espírito? Porque só dele é dito onde estava, como se fosse um lugar que não é um lugar, e só dele é dito que é teu dom. Em teu dom repousamos, lá fruímos de ti, nosso repouso é nosso lugar. O amor nos eleva para lá, e teu bom espírito levanta nossa humildade das portas da morte. Nossa paz está na boa vontade. Cada corpo tende ao seu próprio lugar pelo seu peso. O peso é o que puxa não apenas para baixo, mas para todo o lugar próprio.
O fogo tende a subir, a pedra a descer, são acionados pelos seus pesos, buscam seus lugares próprios. Óleo misturado com a água se eleva acima da água. A água entornada sobre o óleo afunda abaixo do óleo. São acionados pelos seus pesos, buscam seus lugares próprios. Se estivessem fora de ordem, permanecem inquietos, ordenados, repousam. Meu peso é meu amor. Ele me leva por onde for levado. Acesos pelo teu dom, somos levados para cima. Ardemos e vamos. Subimos as subidas no coração e cantamos o cântico dos degraus. De teu fogo, de teu bom fogo, ardemos e vamos, pois vamos para cima, para a paz de Jerusalém. Pois alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá nos colocará a boa vontade, para que nada mais queiramos, a não ser permanecer ali em eterno. Beata a criatura que não conhece outra coisa, embora ela mesma teria sido outra coisa, se teu dom que paira sobre todo o mutável não a tivesse erguido logo que foi feita, sem nenhum intervalo de tempo, naquele chamado em que disseste, haja luz e houve luz. Quanto a nós, de fato, há tempos distintos. Fomos trevas e nos tornamos luz. Mas quanto a ela, é dito o que seria se não fosse iluminada. E é dito como se anteriormente fosse flutuante e tenebrosa, para que ficasse clara a razão pela qual é diferente, isto é luz voltada para a luz indefectível. Quem pode, entenda, interrogue a ti, para que me importunar, como se eu iluminasse algum homem que vem a este mundo. Quem entenderá a Trindade onipotente? Mas quem não fala dela, se é que é dela que fala? Poucas almas, quando falam dela, sabem do que falam. E discutem e brigam, mas ninguém sem paz vê tal visão. Eu gostaria que os homens meditassem sobre uma tríade que está neles mesmo, e bem distante nessa tríade, daquela trindade, mas falo dela para que tenha por onde se exercitar e experimentar e sentir quão distantes eles são. Refiro-me à tríade seguinte: ser, conhecer, querer. Eu sou e sei e quero. Sou um ser que sabe e quer. Sei que sou e quero ser e saber. Perceba quem pode, então, como a vida está inseparavelmente nessa tríade. Uma única vida, uma única mente, uma única essência. Está diante de si mesmo, por certo. Olhe para si, veja e me diga. Mas quando encontrar algo nisso e o disser, não julgue já não ter encontrado aquilo que permanece acima disso, imutavelmente. Porque é imutavelmente, sabe imutavelmente e quer imutavelmente. E se é trindade por causa disso, ou se os três estão em cada pessoa, de maneira a serem uma tríade em cada uma, ou se ambas as hipóteses são verdadeiras, e admiráveis modos, simples e múltiplos, num fim a si mesmo que é infinito em si, que é e se conhece e se satisfaz, eternamente ele mesmo, na copiosa grandeza de sua unidade. Quem poderia conceber isso facilmente?
Quem dizê-lo de alguma maneira? Quem ousaria enunciá-lo, seja como for? Prossegue na confissão minha fé. Dize ao Senhor teu Deus: Santo, Santo, Santo Senhor. Meu Deus, em teu nome fomos batizados, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque também entre nós, Deus, fez em seu Cristo o céu e a terra, os espirituais e os carnais de tua igreja. E a nossa terra, antes de receber a forma da doutrina, era invisível e desordenada, e as trevas da ignorância estavam sobre nós, porque, castigando o erro, tu educaste o homem, e tuas condenações são como um vasto abismo. Mas, como teu Espírito parava sobre as águas, tua misericórdia não abandonou nossa miséria. E disseste: haja luz. Arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Arrependei-vos, haja luz. E como nossa alma estava confusa em nós, lembramo-nos de ti, Senhor, na terra do Jordão e no monte igual a ti, mas feito pequeno por nós, e desgostamo-nos de nossas trevas, e nos convertemos a ti, e houve luz, e eis outrora fomos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Contudo, ainda pela fé, não pela visão. Com efeito, é na esperança que somos salvos. Mas ver o que não se espera não é esperar. O abismo ainda invoca o abismo, mas já na voz de tuas cataratas. Nota de rodapé. Salmos 42, 41, 8. Conferir comentário ao Salmo 41, 13. Abre aspas. Que abismo invoca e que abismo é invocado? Na verdade, este nosso intelecto é um abismo. O abismo invoca o abismo, o homem invoca o homem. Assim se ensina a sabedoria, assim se ensina a fé, quando o abismo invoca o abismo. Logo, todo homem, mesmo santo, mesmo justo, mesmo tendo progredido em muitas coisas, é um abismo, e invoca o abismo quando prega a um homem sobre a fé, algo sobre verdade, para a vida eterna. Mas o abismo só é útil ao invocar o abismo quando o faz na voz de tuas cataratas. Fecha aspas. Fim da nota de rodapé. Até aquele que diz: não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais. Até ele não julga ter compreendido ainda, mas, esquecendo-se do que está para trás, avança para o que está na frente e geme prostrado. E tem sede de ti, Deus vivo, como as corças desejam as fontes, e diz: quando chegarei? Desejando se revestir de nossa habitação que é celeste, e invoca o abismo aqui embaixo, dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando vossa mente. E não penseis como crianças, mas quanto à malícia sede crianças, para serdes perfeitos nos pensamentos. E, Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Mas já não era sua voz, era a tua. Tu que enviaste do céu teu Espírito por meio daquele que subiu para o alto e abriu as cataratas de teus dons, para que o ímpeto deste rio alegrasse tua cidade. Por ele, com efeito, suspira o amigo do esposo.
já tendo em sua posse as primícias do Espírito, mas ainda gemendo interiormente, esperando a adoção, a redenção de seu corpo. Suspira por ele, porque é parte da esposa, e zela por ele, porque é amigo do esposo. Nota de rodapé. A Igreja e Cristo, respectivamente. Fim da nota de rodapé. Zela por ele, não por si, porque pela voz de tuas cataratas, e não por sua voz, invoca outro abismo, e zelando por ele receia, que como a serpente seduziu Eva por a sua astúcia, assim eles também sejam corrompidos, desviando-se da pureza que é em nosso esposo, teu único filho. Qual será a luz daquela visão, quando o veremos tal como ele é, e terão passados as lágrimas que são meu pão dia e noite, quando todo dia me perguntam, onde está o teu Deus? Eu também digo, onde está o meu Deus? Eis onde está, respira um pouco em ti, quando derramo acima de mim minha alma na voz de alegria e confissão, no som que celebra a festa. Mas ela ainda é triste, porque volta a cair e se torna abismo. Ou melhor, sente que ainda é um abismo. Minha fé, que tu acendeste na noite diante dos meus pés, diz a ela: porque és triste, alma, e por que me afliges? Espera em Deus. Sua palavra é lâmpada para meus pés. Espera e persiste, até que passe a noite, mãe dos iníquos, até que passe a ira de Deus, para cujos filhos nós também outrora fomos as trevas, de que carregamos restos no corpo morto por causa do pecado, até que o dia sopre e afaste as sombras. Espera em Deus. Amanhã me levantarei e contemplarei. Amanhã me levantarei e verei a salvação de minha face. O meu Deus que dará vida também a nossos corpos mortais, pelo Espírito que habita em nós, porque pairava misericordiosamente sobre a nossa interioridade, tenebrosa e fluida. Dele recebemos o penhor, nesta peregrinação, para que já fôssemos luz, enquanto éramos salvos ainda na esperança, e filhos da luz e filhos do dia, não os filhos da noite nem das trevas, que, no entanto, fomos. Entre estes e nós, nesta incerteza em que ainda se encontra o conhecimento humano, apenas tu distingues. Tu, que sondas nosso coração e chamas a luz dia e as trevas noite. Quem, de fato, nos distingue senão tu? Mas o que temos que não tenhamos recebido de ti? Vasos feitos para o seu uso nobre, da mesma massa de que são feitos outros para teu uso vil? Ou quem senão tu, nosso Deus, fez sobre nós o firmamento da autoridade em tua escritura divina? Com efeito, o céu se enrolará como um livro, e agora se estende sobre nós como uma pele. A autoridade de tua escritura divina, de fato, é tanto mais alta quanto já sofreram esta morte os mortais, pelos quais a dispensaste a nós. Mas tu sabes, Senhor, tu sabes como vestiste de pele os homens quando se tornaram mortais pelo pecado. Assim,
Estendeste sobre nós como uma pele o firmamento de teu livro, teus escritos em tudo concordastes. Com teus escritos em tudo concordantes, que estabeleceste sobre nós pelo ministério dos homens mortais. De fato, por causa da própria morte deles, a consolidação da autoridade de tuas palavras, por eles redigidas, se estendeu altíssima sobre tudo o que está aqui embaixo, enquanto, quando eles viviam aqui, não se estendera com tamanha altitude. Ainda não estenderas o céu como uma pele, ainda não difundiras por todo lugar a fama da morte deles. Nota de rodapé. Conferir comentário ao Salmo 103, 8. Abre aspas. A pele significa mortalidade. Por isso, os 2 primeiros homens, nossos progenitores, autores do pecado do gênero humano, vestiram túnicas de pele. Mas aqui, se a palavra pele indica a divina escritura, como Deus fez o céu de pele, como Deus fez o céu de pele e estendeu o céu como uma pele? Porque aqueles pelos quais a escritura nos foi pregada eram mortais. Moisés viveu e morreu, Jeremias morreu, e tantos profetas morreram. Mas as palavras dos mortos, por não serem deles, mas por meio deles, não serem daquele que estende o céu como uma pele, permanecem até nossa posteridade. No que diz respeito à Escritura divina, a palavra dos mortos se estende. Por isso é dito que se estende como uma pele, e muito mais se estende enquanto estão mortos. Os profetas e os apóstolos se tornaram mais conhecidos após a morte. Não eram tão notórios quando vivos. Só a Judéia teve profetas vivos. Mortos são de todos os povos. Fecha aspas. A leitura figural é tanto mais expressiva quanto na época de Agostinho. Na época de Agostinho, os livros, como se sabe, eram feitos de pergaminho, uma pele de carneiro especialmente tratada. Nos tempos do salmista, no entanto, eles eram de papiro. Ele talvez entendesse por pele a cobertura de uma tenda. Assim, traduz a Bíblia de Jerusalém. Fim da nota de rodapé. Nota do narrador. Sobre Moisés, viveu e morreu. Bom, há dúvidas pertinentes se Moisés realmente morreu. Se o Moisés morreu, ele aparece no Monte da Transfiguração para Cristo, e Cristo ainda não morreu. Se Cristo ainda não morreu, o plano da redenção ainda não foi concretizado. Como que Moisés ressuscitou antes de Cristo morrer e pagar o preço pelo pecado? É possível que Moisés não tenha morrido. A Bíblia fala que Deus o tomou para si. Isso pode ter sido algo semelhante ao que aconteceu com Elias e com Enoque. Enoque também não morreu, e ele aparece no Monte da Transfiguração para Cristo, tanto Elias como Moisés. Então há a possibilidade que Moisés não tenha morrido. Apocalipse fala sobre as 2 testemunhas, Apocalipse 11, que virão à terra, com características de Moisés e de Elias. Durante 3 anos e meio pregarão, depois morrerão, e ao 3º dia ressuscitarão. Todos terão que passar pela morte, segundo a doutrina cristã. Então, não posso concordar que Moisés realmente tenha morrido. Há a possibilidade disso não ter acontecido. Fim da nota do narrador. Que possamos ver, Senhor, o céu, obra de teus dedos, serena a nossos olhos a nuvem que colocaste abaixo dele,
Nela está teu testemunho que confere sabedoria aos simples. Perfaze, Senhor, teu louvor pela boca de crianças e dos recém-nascidos. Com efeito, não conhecemos outros livros que destruam tanto assim a soberba, que destruam tanto assim o inimigo e defensor, o qual se opõe à tua reconciliação, defendendo seus pecados. Não conheço, Senhor, não conheço outras palavras tão sinceras que me persuadam tanto a confissão, tornem dócil meu pescoço a teu jugo e me convidem a te cultuar desinteressadamente. Faze-me entendê-las, ó bom Pai, concede-me isso, porque me submeto, e tu as firmastes acima dos submissos. Há outras águas acima desse firmamento, eu creio, imortais e ocultas à corrupção terrena. Louvem teu nome e te louvem os povos supracelestes de teus anjos, que não precisam levantar os olhos para o firmamento e ler para conhecer teu verbo, porque eles veem continuamente tua face e leem nela sílabas temporais, o que quer tua vontade eterna. Leem, escolhem e amam. Leem sempre, e o que leem nunca passa, pois escolhendo e amando, leem a própria imutabilidade de tua deliberação. O código deles nunca é fechado, nem o livro enrolado, porque tu mesmo o és para eles e o és para sempre, porque colocaste sobre o firmamento que firmaste sobre a enfermidade dos povos inferiores, para que estes olhassem para cima e reconhecessem tua misericórdia que anuncia temporalmente a ti, que fizeste os tempos. De fato, Senhor, tua misericórdia está no céu e tua verdade chega às nuvens. As nuvens passam, mas o céu permanece. Os pregadores de teu verbo passam desta vida para outra vida, mas a tua escritura se estende sobre os povos até o fim dos séculos. Porém, até o céu e a terra passarão, mas as tuas palavras não passarão. Porque até a pele será dobrada, e a erva sobre a qual foi estendida passará com seu esplendor, mas o teu verbo permanecerá em eterno. Ele nos aparece agora nos enigmas das nuvens, ou pelo espelho do céu, porque mesmo em nós, embora sejamos amados por teu Filho, ainda não se manifestou o que seremos. Espreitou-nos pelas grades da carne, nos acariciou e inflamou, e corremos atrás de seu odor. Mas quando se manifestar, seremos semelhante a ele, porque o veremos tal como ele é. Ver tal como ele é, Senhor, é a nossa riqueza e ainda não nos pertence. Eu pulei uma nota de rodapé, tá, pessoal? Vou dar uma retornada. A nota de rodapé, o código deles nunca é fechado, nem o livro enrolado. É exatamente aqui. Nota de rodapé, então, sobre o livro enrolado. Referência às duas formas de livro em uso na época de Agostinho. O código, codex, feito de páginas recortadas e encadernadas, como os livros atuais. E o livro, liber, em rolos avulsos. Nesse caso, uma obra poderia ser composta de vários livros ou rolos, como as Confissões. Fim dessa nota de rodapé. Mais uma nota de rodapé em passará com seu esplendor. Conferir Isaías 46, Vetus Latina. Toda a carne é erva e todo esplendor da carne como a flor do campo. Fim da nota de rodapé.
Continuando. Com efeito, como tu és absolutamente, só tu sabes que és imutavelmente, sabes imutavelmente e queres imutavelmente, e tua essência imutavelmente sabe e quer, e tua ciência é e quer imutavelmente, e tua vontade é e sabe imutavelmente, e não parece justo diante de ti que, como a luz imutável se conhece, assim a conheça o ser mutável iluminado por ela. Por isso, minha alma é para ti uma terra sem água, porque, se não pode iluminar a si mesma, também não pode saciar a si mesma. Com efeito, em ti está a fonte da vida, assim como na luz tua veremos a luz. Quem reuniu as águas amargas numa única sociedade? Pois elas perseguem o mesmo fim, a felicidade temporal e terrena, embora flutuem numa variedade inumerável de afãs. Quem fez o céu, Senhor, senão tu, que disseste que as águas se reúnam numa só massa e apareça outra terra sedenta de ti, porque teu é o mar, pois foste tu quem o fez, e tuas mãos plasmaram a terra seca. É uma pergunta, tá, pessoal? Eu vou ler novamente, tá? Quem o fez, Senhor, senão tu que disseste que as águas se reúnam numa só massa e apareça a terra seca, sedenta de ti. Porque teu é o mar, pois foste tu quem o fez. E tuas mãos plasmaram a terra seca? Pois não é a amargura das vontades, mas a reunião das águas que chamamos mar. Tu, de fato, dominas até os maus desejos da alma e fixas até onde é permitido que as águas cheguem, de maneira que suas ondas quebrem sobre elas mesmas. E assim fazes o mar pela ordem de teu governo sobre todas as coisas. Mas as almas sedentas de ti, e que se mostram a ti distintas da sociedade do mar, por perseguir um fim diferente, estas tuas irrigas por uma fonte escondida e doce, para que a terra também dê seu fruto. E ela dá seu fruto, e sob teu mando, Senhor meu Deus, nossa alma produz obras de misericórdia, segundo sua espécie, amando o próximo no auxílio às suas necessidades carnais, carregando em si a semente segundo a semelhança. Porque foi feita por nossa enfermidade, que nos movemos a socorrer aqueles que são igualmente indigentes, prestando ajuda como queríamos que fosse prestadas a nós, se nos encontrássemos na mesma situação. Não apenas no que é fácil, como a erva que produz sementes, mas também na proteção sólida de um socorro vigoroso, como uma árvore frutífera, isto é, benéfica ao arrancar aquele que sofreu injustiça da mão do poderoso e oferecer a sombra de uma proteção pelo vigor firme de um julgamento justo. Assim, Senhor, assim eu te peço, germine, como tu fazes germinar, como tu doas alegria e poder, germine a verdade da terra, e a justiça olhe do céu, e haja luzeiros no firmamento. Repartamos nosso pão com o faminto, recolhamos em nossa casa o pobre desabrigado, vistamos os que estão nus,
e não desprezemos os próximos de nossa mesma semente. Diante desses frutos nascidos da terra, vê que isso é bom. E desponte nossa luz temporal, e pelo fruto inferior de nossas ações aqui embaixo, recebendo a palavra da vida, superior nas delícias da contemplação, para ver o sol. Apareçamos como luzeiros no mundo, aderentes ao firmamento de tua escritura. Nem tu argumentas conosco para que separemos inteligíveis e sensíveis como o dia e a noite, ou as almas dadas aos inteligíveis e as dadas aos sensíveis, de maneira que não apenas tu, no segredo de teu julgamento, como antes do firmamento, separes luz e trevas, mas também teus homens espirituais separados e colocados no próprio firmamento, uma vez que tua graça se manifestou no mundo, iluminem a terra, e separem o dia e a noite, e marquem o tempo, porque o antigo passou e eis que se fez novo, e porque nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé, e porque a noite avançou e o dia se aproxima, e porque abençoas a coroa de teu ano, enviando operários para a tua seara, que os outros trabalharam para semear, enviando também outra semente, cuja colheita será no fim. Assim, acolhes os pedidos de quem os formula, e bens e os anos do justo, mas tu és sempre o mesmo, e em teus anos, que não findam, preparas o celeiro para os anos que passam. Pois é por uma decisão eterna que doas à terra os bens celestes, nos tempos apropriados. Pois de fato a alguns é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, como luzeiro grande, para aqueles que se comprazem da luz da verdade transparente, como no princípio do dia, a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra de ciência como luzeiro pequeno. A outros a fé, a outros o dom das curas, a outros o poder dos milagres, a outros a profecia, a outros discernimento dos espíritos, a outros variedade das línguas, e todos estes como as estrelas. Mas é um único e mesmo Espírito que realiza isso tudo, distribuindo seus dons a cada um conforme lhe apraz, fazendo aparecer as estrelas para a utilidade de todos. Mas a palavra de ciência, que contém todos os sacramentos, que mudam conforme os tempos, como a lua e os outros conhecimentos recebidos em dom, que foram mencionados em seguida como estrelas, pertencem ao princípio da noite, na medida em que diferem da claridade da sabedoria, de que goza o dia citado acima. Com efeito, eles são necessários para aqueles os quais teu servo mais ajuizado não pôde falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais. E ele que fala da sabedoria entre os perfeitos. O homem psíquico, porém, como criança em Cristo e bebedor de leite, até que não adquira forças para receber alimentos sólidos e não firme seu olhar para ver o sol, não tenha sua noite vazia, mas se satisfaça com a luz da tua alma e das estrelas. Isso tu argumentas conosco sapientissimamente, Deus nosso, em teu livro, teu firmamento, para que entendamos tudo em maravilhosa contemplação, embora ainda por sinais e nos tempos, em dias e anos. Mas antes lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas almas e da vista de meus olhos,
para que apareça a terra seca. Aprendei a fazer o bem, fazei a justiça ao órfão, defendei o direito da viúva, para que a terra gere a erva do pasto e a árvore frutífera. E então, vinde, argumentai, diz o Senhor, para que haja luzeiros no firmamento do céu e iluminem a terra. Um rico perguntou ao bom mestre o que deveria fazer para conseguir a vida eterna. O bom mestre respondeu a ele que o julgava um homem e nada mais, mas ele é bom porque é Deus. Lhe respondeu que, se quisesse entrar para a vida, guardasse os mandamentos, afastasse de si o amargo da maldade e da nequícia, não matasse, não cometesse adultério, não roubasse, não dissesse falso testemunho, para que a terra seca aparecesse e gerasse a honra do pai e da mãe e o amor ao próximo. Tenho feito tudo isso, respondeu aquele. De onde então tantos espinhos, se a terra é frutífera? Vai, extirpa os espinheiros silvestres da avareza, vende o que possuis e frutifica, dando aos pobres, e terás um tesouro no céu, e segue o Senhor, se queres ser perfeito, em companhia daqueles entre os quais fala da sabedoria, aquele que sabe distinguir o que é dia e o que é da noite, para que tu saibas também, e haja para ti também luzeiros no firmamento do céu. Não os haverá, se lá não estiver teu coração, que por sua vez não estará lá, se não estiver lá o teu tesouro, como ouviste do bom mestre. Mas a terra estéril contristou-se, e os espinheiros sufocaram a palavra. Mas vós, raça eleita, fraquezas do mundo, que tudo deixastes para seguir o Senhor, ide atrás dele e confundis o que é forte, ide atrás dele, belos pés, e brilhai no firmamento, para que os céus contem sua glória, separando a luz dos perfeitos, mas não ainda como os anjos, das trevas dos pequenos, mas não desesperados. Iluminai a terra inteira, e o dia refulgente de sol difunda a palavra do dia da sabedoria, e a noite, iluminada pela lua, anuncie a palavra da noite da ciência. A lua e as estrelas brilham para a noite, mas a noite não as obscurece, porque são elas que iluminam conforme sua medida. Com efeito, é como Deus disse, que haja luz, que haja luzeiros no firmamento. E de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vendaval impetuoso, e apareceram línguas de fogo divididas que pousaram sobre cada um deles. E tornaram-se luzeiros no firmamento do céu, dotados da língua da vida. Correi em todo lugar, fogos sagrados, fogo de beleza. Vós sois a luz do mundo e não estáis debaixo do alqueire. Foi elevado aquele que vos uniste e vos elevou. Correi e anunciai a todos os povos. Continua no próximo capítulo. Deixe o like, compartilhe em suas redes sociais. Obrigado pela tua presença.